Nós recebemos, através das nossas redes sociais, uma pergunta de um dos nossos alunos chamado Paulo Victor. Paulo Victor, muito obrigado pela sugestão do tema e para vocês que nos assistem e nos seguem, isso é muito importante que vocês interajam com a gente e mande a sua pergunta. Paulo Victor, na sua pergunta, questiona 2 pontos. Primeiro, a possibilidade de se cobrar consulta no início de carreira, como que isso funciona, e a utilização da beca. Observem que nós temos 2 dicas importantes para vocês sobre isso e é disso que nós vamos falar agora. Primeira coisa, cobrar consulta. Isso é importantíssimo para a construção da sua imagem enquanto advogado. O que eu respondi para o Victor, do Paulo Victor, eu vou responder para vocês. Vejam bem, você tem que saber fazer uma leitura do cenário jurídico que existe na sua cidade, no meio onde você vive. É bem provável que dependendo de onde você esteja, se a cidade é muito pequena, o poder aquisitivo da sociedade é um poder médio, a sua cidade é uma cidade mais humilde, mais simples, se você começar a cobrar consulta, você não vai ter cliente nenhum. Isso é óbvio, né? Mas você fazendo uma leitura do cenário que está na sua cidade, já tem advogado que cobra? Alguns advogados cobram, outros não, pensem numa coisa, se tem advogado cobrando, já é um ponto, é um sinal para você de que você pode cobrar. Porque significa dizer, alguns advogados cobram consulta, outros não. Esses que cobram são advogados diferenciados. São advogados que a sociedade está disposta a pagar para conversar com ele. Hoje, o preço médio de uma consulta varia. Nós temos advogados que cobram R$1.000 por uma consulta, tem advogados que cobram R$400, R$500 por uma consulta, tem advogado que cobra R$200 por uma consulta, tem advogados que cobram R$50 por uma consulta. Mas lembre-se, se você quer cobrar pela consulta, você tem o que oferecer. Você já foi provavelmente consultado por algum médico e pagou por essa consulta. Tem-se uma ideia equivocada que só médico paga consulta. Não, o engenheiro cobra consulta, o fisioterapeuta cobra consulta, o dentista cobra consulta, o advogado cobra consulta. Mas lembrando, se você está cobrando, a sua consulta tem que ser uma consulta bem feita, uma consulta com um padrão diferenciado de um bate-papo. Você não está batendo papo com o seu cliente, você está fazendo uma consulta. Ele, melhor, está fazendo uma consulta e você está prestando uma consulta. Você não vai ajuizar a ação para ele. Você está informando para ele quais as possibilidades, quais as probabilidades, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que já existe parecido com aquela situação dele no mundo jurídico, é isso que você vai fazer. E ele vai ficar muito satisfeito pela cobrança que você fez, porque você cobrou pela consulta, mas o seu atendimento foi um atendimento diferenciado. Você cobrar pela consulta e atender o seu cliente como se você estivesse batendo papo na rua, aí é um marketing negativo absurdo que você não pode fazer. Você tem que cobrar pela consulta e prestar um atendimento compatível com o que você cobrou. Agora, um detalhe interessante. Avise para o seu cliente, na hora de cobrar consulta, seja através da sua secretária, seja através de você mesmo, que se ele te contratar, este valor da consulta é descontado do valor dos honorários. Então veja bem, você cobra R$50 pela consulta e para ajuizar a ação você vai cobrar um salário mínimo, você vai descontar desse salário mínimo R$50 da consulta. Isso deixa o seu cliente satisfeito. E coloca na cabeça dele uma ideia. Se eu contratar, pelo menos esse valor da consulta eu recebo de volta. Para uma cultura capitalista, que é a cultura da nossa sociedade, isso é muito importante. Imagine que você cobra uma consulta de R$200. Depois você cobra R$1.000 para ajuizar a ação. O cliente sabe que ele vai receber esses R$200 de volta. Ele só vai pagar R$800. Isso é muito importante e faz diferença na forma como o cliente vai te ver. Mas, lembrando, cobrar ou não cobrar depende de uma leitura de cenário que você vai fazer. Como que os advogados, no meio em que você vive, estão agindo. Se você quer cobrar consulta, mas na sua cidade ninguém cobra, no início da sua carreira isso não é ideal. Talvez você precise primeiro construir a sua imagem como um advogado de referência e aí depois você passar a cobrar. Mas, lembre-se, o ideal é que todos os advogados cobrassem. Por quê? Porque a nossa consulta não é diferente da de nenhum outro profissional. É uma espécie de valorização da categoria advogados, se todos cobrassem consulta. Você pode ajudar a OAB da sua cidade a incutir essa cultura de cobrar pelas consultas. Uma ideia muito interessante e volto a agradecer o Paulo Victor por isso.
A segunda pergunta dele é sobre o uso da toga, da beca, perdão. A beca, para quem não sabe, é aquela roupa preta que os ministros, os desembargadores, os advogados, juízes e promotores usam nas audiências. Observem que o uso da beca deve observar uma série de detalhes. Primeiro, cada estado tem uma lei de posturas que geralmente é de competência do tribunal. Para eu entrar numa sala de audiência e fazer uma audiência, eu tenho que observar as regras daquele tribunal. Em Minas, por exemplo, tem regras lá no Tribunal de Minas, através de portarias, de que o advogado deve estar bem trajado, com terno e gravata, e a mulher com roupas compatíveis ao exercício da advocacia, roupas que não estejam decotadas ou curtas demais. Tudo bem, nesse código de posturas, nós sabemos que o advogado, para fazer audiência, vai estar de terno e gravata. Admite-se, na ausência do terno, que ele esteja com a beca. Imagine que eu fui ao fórum, estou lá só de camisa e gravata e surgiu uma necessidade, o juiz me nomeou para acompanhar o interrogatório de um réu, eu vou pegar uma beca na OAB e vou usar. Aquela beca, às vezes leva o nome de toga, mas depende de quem está usando. O produto é o mesmo. Quando um cidadão comum usa, é beca. Quando o juiz usa, é toga, porque o juiz está com uma toga, é o juiz togado, né? Nós aqui o chama beca. Pois bem, quando usar e quando não usar a beca? No dia a dia, eu não aconselho advogado nenhum usar. O advogado deve sempre estar de terno e gravata. Faz parte da construção de uma imagem, é um marketing positivo muito bom que você esteja sempre de terno e gravata. Eu não acho muito interessante que os advogados abandonem essa vestimenta, porque eles passam a ser vistos como uma pessoa comum e a sociedade que não o conhece não vai saber diferenciar se ele é ou não advogado. Mas é uma questão de critérios, isso depende do clima da cidade, isso depende de uma série de outros fatores, tá? Mas é uma sugestão de estar sempre de terno e gravata. Agora, no tribunal do júri, é muito comum as partes preocuparem mais com essa vestimenta, porque a beca, sem dúvida nenhuma, ela dá uma conotação de maior elegância. Eu, por exemplo, sempre que faço júri, estou de beca. Porque o júri é popular. O júri é um momento onde a sociedade participa do processo. As pessoas que estão ali para julgar são pessoas retiradas do seio da sociedade. Elas podem formar sua opinião utilizando, inclusive, questões fora do direito. Se o advogado está bem vestido ou mal vestido, pode significar para aquele jurado um desleixo com a causa ou um excesso de zelo para com a causa. Imagine um júri onde o advogado está mal vestido, promotor mal vestido, o jurado vai ter uma ideia de que aquilo ali ninguém está importando, que aquilo ali, aquele processo está abandonado, não se deu a ele a devida atenção. Por outro lado, se o jurado chega, pega um momento todo solene, o juiz muito bem vestido, o promotor ou a promotora com a beca muito bem arrumada, o advogado muito bem vestido de terno e gravata com uma beca, aquilo ali dá para o jurado a ideia de que o processo teve um tratamento de seriedade muito grande e que ele vai ter que ter o mesmo compromisso. O jurado vai ter que ter a mesma seriedade e não um desleixo quando inicialmente estava parecendo ser. Então, no júri, a beca é uma estratégia, né? No dia a dia, não vejo muita necessidade, a não ser que você foi pego desprevenido, está sem terno e gravata e usa a beca ali para suprir e atender aqueles requisitos. Eu espero que eu tenha respondido à pergunta do Paulo Victor e espero que vocês também aí de casa que estão me acompanhando tenham gostado da abordagem. Sintam-se à vontade, façam contato com a gente através do direct no Instagram ou através do nosso portal, ou através do Facebook. Sugira temas, estaremos sempre à disposição de vocês para trabalhar isso aqui. Bacana? Um abraço e muito obrigado.